Olá, meus queridos alunos do sétimo ano D, E e F. Então, hoje nós vamos trabalhar com multiplicação e divisão com números inteiros. Qual é a regra básica que vocês precisam aprender para trabalhar com multiplicação e divisão de números inteiros? É o jogo de sinais. Então, vejamos aqui. Quando a gente multiplicar um número positivo por outro número positivo, a resposta será um número positivo. Quando a gente multiplicar um número negativo por outro número negativo, a resposta será um número positivo. Quando a gente multiplicar um número positivo por um número negativo, a resposta será um número negativo. E quando a gente multiplicar um número negativo por um número positivo, a resposta será um número negativo. A mesma coisa na divisão. Vejam só. Quando a gente dividir um número positivo por outro número positivo, a resposta será um número positivo. Quando a gente dividir um número negativo por outro número negativo, a resposta será um número positivo. Quando a gente dividir um número positivo por um número negativo, a resposta será um número negativo. E quando a gente dividir um número negativo por um número positivo, a resposta será um número negativo. Ou seja, pessoal, quando a gente trabalhar com sinais iguais, a resposta será um número positivo. E quando a gente trabalhar com sinais diferentes, a resposta vai ter que ter o sinal de negativo. Então, para facilitar, eu tenho aqui alguns exemplos de multiplicação e de divisão. Vamos começar pela multiplicação. Primeiro exemplo aqui nós temos positivo 6 vezes positivo 11. Vamos ver primeiro o sinal. Positivo com positivo. A gente viu o que aqui, ó? Que quando a gente tiver sinais iguais, a resposta será o quê? Positiva. Então, a gente sabe que positivo com positivo ó, já vai dar o quê? Positivo. Então, é só multiplicar agora 6 vezes 11, que vai dar 66. Positivo 66 é a nossa resposta. Próximo exemplo. Ó. Positivo 4 vezes negativo 20. Vamos ver o sinal? Positivo e negativo. Quando a gente trabalha com sinais diferentes, o resultado vai ter que ser o quê? Negativo. Então, já coloco o negativo aqui. E agora vê quanto é que dá 4 vezes 20, que dá 80. Resposta, negativo, 80. No próximo exemplo, a expressão está um pouco maior, mas não tem problema nenhum. Vamos nos preocupar em resolver primeiro os dois números da frente. Quem são os dois números da frente? Negativo 7 vezes negativo 10. Vamos ver primeiro o sinal? Negativo e negativo. Sinais iguais a gente sabe que dá positivo. E agora 7 vezes 10 dá 70. Então, os dois números da frente, negativo 7 vezes negativo 10, deu positivo 70. Agora a gente vai trabalhar com esse positivo 70, que vai ser multiplicado pelo último número que ficou ali sobrando. Ó. Agora é positivo 70 vezes negativo 5. Positivo com negativo, sinais diferentes, dá o quê? Negativo. E 70 vezes 5 dá 350. Nossa resposta, negativo 350. Agora vamos para os exemplos com divisão. Primeiro exemplo aqui, ó, negativo 75 dividido para negativo 5. Vamos ver o sinal. Negativo com negativo. Sinais iguais. Sinais iguais, a resposta tem que ser o quê? Positiva. Já coloco o sinal de positivo. E 75 dividido para 5 é igual a 15. Nossa resposta, positivo 15. Próximo exemplo. Positivo 39 dividido para negativo 13. Vamos ver o sinal positivo com negativo. Sinais diferentes. Então, a resposta tem que ser negativa. E 39 dividido para 13 é igual a 3. Nossa resposta, negativo 3. E nosso último exemplo aqui, negativo 160 dividido para positivo 20. Vamos ver o sinal negativo com positivo, sinais diferentes. Então, ó, a resposta tem que ter o sinal de negativo. E 160 dividido para 20, quanto é que dá? 8.
Nossa resposta final, negativo 8. Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês e até a nossa próxima aula.